Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços pela Rádio Rio de Janeiro, operando na faixa de 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Você sabe, o Novos Rumos sempre trata de assuntos importantes, especiais, momentosos. Programa especial, assunto especial, com convidado especial e especialista no tema. Nós temos hoje a alegria de trazer e estar aqui conosco, você que nos segue pela internet, está podendo ver a figura do Dr. Paulo César Frutuoso, amigo da Rádio Rio de Janeiro, nosso amigo do Novos Rumos, que vem hoje conversar conosco sobre a área de sua especialidade. Ele é médico cirurgião oncológico e é espírita. Ele é médico médium. Nós vamos conversar em torno de todas essas questões que se desdobram em áreas absolutamente instigantes, que alguns ainda acham fantásticas, em torno do livro que ele escolheu e que é um grande sucesso editorial no Brasil e já foi levado para o exterior. Para você que nos acompanha pela internet, se der para ver, este é o livro do Dr. Paulo César Frutuoso, A Face Oculta da Medicina. Paulo César Frutuoso, muito obrigada por estar aqui conosco no Novos Rumos. Temos uma alegria muito grande de tê-lo aqui conosco, nosso irmão e um competente profissional que traz para nós importantíssimas observações, fazendo links importantíssimos com a ciência e com os tratamentos, as terapias espirituais, com as materializações, com uma série de fenômenos aos quais ele está afeito, porque, não é, Paulo César, você está lá no lar de Frei Luiz há mais de 30 anos. Completou. Primeiro, boa tarde, Nádia, boa tarde, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Eu estou completando agora no mês de março 36 anos de... Lá no Frei Luiz. De comparecimento ao Frei Luiz. Isso. E lá no Frei Luiz você sempre foi médium, médico médium? Muito bem, vamos esclarecer esse ponto. Eu não sou um médium declarado. Eu não tenho evidências, eu não tenho incorporações, eu não ouço vozes, não existem essas materializações comigo. O que acontece comigo, e que eu acho que acontece com qualquer médico, são as intuições. E uma das coisas que eu coloco nesse livro... Que é uma forma de mediunidade, né? Sim, talvez a mais comum. O que eu coloco nesse livro é que a quantidade de informações, de detalhes que o médico precisa para que ele tome uma decisão em relação a um determinado diagnóstico e uma determinada terapia é tão grande que é impossível ele dominar tantos e tantos detalhes, principalmente nos atendimentos de urgência. Sim. Então as minhas convicções hoje já são inabaláveis, eu estou acompanhado, como acredito que qualquer médico que respeite a sua profissão também esteja. Acompanhado por quem? Por médicos de outras dimensões, evidentemente espirituais. Para ajudar os clientes, os pacientes que estão ali. Sim, precisando de atendimento. A saúde terrena é um elemento de grande importância para o espírito, para o governo espiritual. Exatamente. Agora, o Paulo César, você então está trazendo aqui no seu livro uma faixa esotérica ou uma perspectiva ou uma instância esotérica da prática da medicina, porque existe uma exotérica e uma esotérica, não é? A tradicional, medicina tradicional é exotérica. Sim, com X. Exatamente. Fale sobre isso, por favor. É uma comparação que nós fazemos com o que acontece com as religiões. Todas as religiões, todas as doutrinas, elas apresentam uma face exotérica, é aquela que é mostrada e pregada aos fiéis, mas também uma fase esotérica, com S,
que é velada, oculta aos fiéis, não é demonstrada com clareza. Eu fiz essa comparação no livro. Eu acredito que a medicina também tem a sua fase esotérica, que é aquela que todo médico realiza, tradicional, mas também temos uma fase exotérica, que é oculta. Todo médico está assistido, ele está acompanhado por entidades sublimes, porque ele precisa desse auxílio para que ele possa exercer a sua profissão, a sua missão de curar aqueles que forem curados, de aliviar aqueles que puderem ser aliviados e de consolar aqueles que não puderem nem ser aliviados nem curados. Isso. Ô, Paulo César, fale um pouquinho sobre a experiência que você tem tido ao longo dessas 3 décadas lá no Frei Luiz, como médium, participando de reuniões de fenomenologia mediúnica de efeitos físicos, né? Bem, as mediunidades, elas apresentam várias vertentes, várias formas de manifestação. A mediunidade assim, mais extraordinária, né, o mais fantástico fenômeno mediúnico, são as materializações de espíritos, que são fenômenos muito raros, porque os médiuns de efeito físico que doam a energia necessária para que esse fenômeno ocorra são muito raros. É muito difícil o desenvolvimento desses médiuns e também é muito difícil você organizar um grupo de assistentes que compreenda a responsabilidade que é de estar numa reunião em que os fenômenos ectoplasmáticos possam ocorrer, porque essa energia é sensível ao próprio pensamento. Muito bem. Por motivos mais ou menos intrigantes para mim, eu fui colocado no meio desses fenômenos. E como eu, e que está no livro também, não acredito em milagres, o que eu fiz? Eu vou estudar profundamente isso, pesquisar na bibliografia mundial, inclusive trabalhos realizados por grandes cientistas que estudaram também esses fenômenos, para que eu tente compreender o que é que está acontecendo e aonde que essa estrada vai me levar. E ao longo de 35, 36 anos, essa estrada me levou aonde? Na elaboração de um livro com bases científicas que procura, de certa forma, informar a classe médica de que ela está assistida e também pedir ajuda àqueles que compreenderem melhor esses fenômenos do que eu, que me ajudem a entender o que é que eu estou vendo há 35 anos. Que é agora, o que você faz na carta aos médicos, não é? Exatamente. Lá no final do livro. Uma coisa é certa. Eu não posso estar sofrendo alucinações há 36 anos. Porque se eu fosse um alucinado, eu não poderia ser um cirurgião. Então, o que eu estou vendo são fenômenos que seguem leis físicas, químicas e biológicas que não foram ainda alcançadas pela nossa ciência. Sim. Então, o seu livro traz, digamos assim, o início de um desvelamento de certos procedimentos do plano de vista das terapias espirituais, da medicina espiritual, e que você traz para fazer o contraponto ao que é feito pela medicina terrena, digamos assim. Sim. É uma conjugação. É uma conjugação de duas medicinas, uma material e uma espiritual. Então, os médicos espirituais sabem como, por exemplo, desmaterializar um cálculo dentro de uma vesícula e rematerializá-lo do lado de fora do paciente. Para que eu faça isso, acabei de vir de uma cirurgia agora, eu utilizo uma tecnologia de ponta com um instrumental muito delicado que me leve através de microcâmeras de televisão dentro do abdômen do paciente, utilizando equipamentos sofisticados e delicados para que eu consiga, sob assistência anestésica, evidentemente, e que leva 2, 3, 4 horas para que eu realize esse procedimento. Então, o que eu estou vendo, o que eu estou testemunhando... Os médicos espirituais fazem isso sabem como fazer, e deve haver uma explicação científica. A própria ciência diz que é possível a penetração em outras dimensões e o retorno à nossa dimensão em que nós nos encontramos. Então, Jesus sabia como fazia isso. Então, eu, como médico, gostaria de entender como é que ele fazia. Como é que é possível curar simplesmente com a presença, com o olhar, com a imposição diante das mãos. Eu, como médico, gostaria de aprender. E, evidentemente, em algum lugar ele também aprendeu. Se há 2000 anos ninguém sabia como se realizar tudo isso, onde foi que ele aprendeu?
Só pode ter aprendido em outras civilizações, em outros planetas que talvez nem mais existam. Mas ele aprendeu. E era uno com o pai, já sabia. Sim. Não é isso? Ele conhecia todos os elementos e todas as possíveis combinações de todos os elementos na Terra. E deixou a seguinte frase: nada existe oculto que não seja para ser revelado. Exatamente. Se eu não consigo aprender numa existência, eu vou aprender nas outras, porque, afinal de contas, eu tenho a eternidade à minha frente. Exatamente. Amigo ouvinte, você ouviu ainda há pouco o Dr. Paulo César Frutuoso falar sobre ectoplasmia, material ectoplasmático. Você, se é espírita, sabe disso, mas como nós temos, Paulo César, muitos ouvintes que não são espíritas, mas que nos acompanham, então vamos dizer a esses nossos irmãos o que é ectoplasma e qual é a função do ectoplasma. O ectoplasma existe em todos os seres vivos. Determinados indivíduos chamados médiuns de efeitos físicos, existem um envoltório chamado tela búdica, que também existe em nós, um pouco diferenciado do nosso. O dele é mais delgado, o dele é mais fenestrado. O que a tela búdica nos ajuda? Nos ajuda em quê? A que nós não sintamos o contato dos espíritos que estão à nossa volta. Não vamos esquecer que estamos num mundo muito atrasado. Muito bem. Essa tela é de material magnético. Essa fluídico. Tela é um envoltório fluídico. Um dos envoltórios fluídicos ainda a serem descobertos pela nossa ciência. Isso, é só para os nossos ouvintes irem nos acompanhar. Muito bem. Se esse envoltório fluídico no médio de efeito físico é mais fenestrado, não é? E mais delgado, essa energia chamada ectoplasmática pode ser expelida com mais facilidade. É um fluido energético. E é com esse fluido energético que os espíritos que estão nas nossas reuniões constituem, durante alguns momentos, um corpo semelhante ao nosso, ou seja, se materializam. Não sabemos como o ectoplasma se exterioriza no médium, não sabemos como o ectoplasma retorna ao médium, não sabemos qual é a constituição exata desse ectoplasma. Mas eu me sinto hoje na mesma posição que os discípulos de Jesus estavam. Eles não entendiam como é que Jesus curava, como é que Jesus dominava o vento, dominava o mar. Mas se não fosse pelo testemunho... a verdade, não é isso? E se não fosse pelo testemunho deles, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Muito bem. O que eu estou me colocando hoje como testemunha da ocorrência desses fenômenos, que eu não sei explicar. Tento no livro explicar e peço ajuda. Mas a ciência um dia alcançará a explicação de todas essas questões. Não é e isso? O que eu estou colocando nesse livro é um lampejo do que vai ser a medicina no futuro. Porque no futuro todos os médicos serão poderosos médiums. A mediunidade vai ser desenvolvida, explicada e estudada em escolas de medicina. Sim, claro. Nós já temos até algumas sinalizações nesse sentido, não é isso? Sim. Há faculdades que já incluíram espiritualidade e medicina na estrutura curricular, etc. Para os nossos ouvintes, ô Paulo César, amigo ouvinte, se você quiser aproveitar a oportunidade, pode ligar para nós, o telefone é o de sempre, 3386-1400, e falar com o Paulo César Frutuoso, o médico oncologista, que está trazendo aqui para nós uma experiência fartamente ilustrada no livro dele, que é um best-seller já, A Face Oculta da Medicina. Paulo, então qual é a relação entre a ectoplasmia, ou o material ectoplasmático, que é liberado pelos médiuns de efeitos físicos, e o perispírito no caso das materializações? Você tem uma intimidade muito grande com o trabalho de materializações, 30 e tantos anos lá no Frei Luís. Até onde eu entendo. O fluido é expelido do médium de efeito físico, que entra em transe, para ficar bem claro, desmaia com muita facilidade. E quando ele está nesse estado de transe mediúnico, ele começa a expelir de forma vaporosa, liquefeita, um fluido que chega à fase de solidificação. Esse fluido, até onde eu entendo, ele, de certa forma, reveste o perispírito do espírito a se materializar. E ele mergulha nas nossas dimensões. Sempre que esses espíritos se materializam, eles vêm cobertos com véus.
mantos brancos, luminescentes. No meu entender, foram essas materializações de espíritos cobertos com esses mantos brancos que deram origem às histórias de fantasmas cobertos por lençóis do passado. Muito bem, então o que nós vemos é esse vulto. As reuniões ocorrem na escuridão completa, porque os fótons da luz natural e luz artificial afetam o ectoplasma. Mas, curiosamente, as luminescências que exalam da entidade materializada e dos equipamentos luminosos que eles trazem materializados para tratamento dos pacientes não afetam o ectoplasma. Então existem provavelmente outras leis físicas em outros universos que a própria ciência diz que existem, chamam de mundos ou universos paralelos, diferente do nosso. Então isso que nós estamos chamando de universo paralelo, de mundos paralelos, será que não é o que as religiões estão chamando de planos espirituais e que nós mesmos chamamos? Então o que eu estou... É um conceito do Schrödinger, né? O universo paralelo, né? Sim, a ciência chega ao quer dizer, como é que eu vou dizer o termo exato? A ciência chega a nos dizer que esses universos podem ser infinitos. O número deles é tão grande e que só existe uma diferença entre eles e o nosso. É que nós estamos aqui, não neles. Exatamente. Aliás, os físicos quânticos também nos falam sobre isso, né? O observador é que cria algumas realidades e, portanto, alguns universos que são paralelos. Você está observando que nós não temos mais muitos limites fronteiriços entre o que é religião e o que é ciência? Exatamente. São leis matemáticas. Aquilo que nós fazemos fica gravado no nosso perispírito. Isso num dia será codificado por leis científicas. Por isso que o Pitágoras dizia, né, que o número é que é a origem de tudo. Naturalmente, como ele não era cristão, evidentemente, imagino eu, é uma forma de ele codificar o que é a presença de Deus. Sim. Não é isso? O número, são as leis matemáticas que presidem o universo. E é muito interessante quando nós estudamos os livros de física, os livros de física teórica, que o médico não tem como entender a matemática da física, as equações físicas. Mas quando a gente lê os livros de física teórica, escritos para leigos, é muito interessante nós observarmos a surpresa dos físicos, dos cientistas, com as exatidões existentes no universo. E principalmente com as exatidões que coincidem com a permissão da vida baseada no carbono. É muito interessante. É muito interessante. Né? O Paulo César, você já falou sobre perispírito, que é para ajudar os nossos irmãos que não são espíritas, que nos ouvem. O perispírito é um corpo semimaterial, não é isso? Que todos nós temos e que quando desencarnamos permanece no outro plano de existência. E é em função da presença ou da existência do perispírito que se pode dar o fenômeno da materialização. Sim. Mas existem também algumas outras situações de transporte que você já se referiu. Sim. Quando os espíritos retiram um cálculo do rim, não é isso? Sim. Tira dali, põe lá fora e sem fazer qualquer incisão no paciente. É isso? A ciência, a física, ela coloca todos esses fenômenos dentro da possibilidade teórica. São fenômenos possíveis teoricamente. Só que, para que eles possam ser realizados dentro do nosso conhecimento, eles exigem uma grandíssima quantidade de energia. Muito bem, o que mais me espanta nessas reuniões é como que um espírito se materializa, às vezes em questões de segundo, se transmuta numa entidade em outra, porque a entidade materializada entra na cabine, onde está um médium em transe doando o ectoplasma, e quase imediatamente outra entidade sai da cabine. Houve um pesquisador gaúcho que calculou a quantidade de energia necessária para a materialização de um espírito, por exemplo, de 70 quilos. Segundo seus cálculos, essa energia seria suficiente para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 161 anos, com todas as usinas trabalhando dia e noite a todo vapor. Então, como é que essas materializações ocorrem com esse gasto de energia em questões de segundo?
O que salta aos meus olhos? Umas frases que eu costumo muito usar para os meus alunos. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Eu não posso deixar de notar que uma energia dessa magnitude tem que estar sob um controle rígido. Senão uma catástrofe ocorreria. A bomba que destruiu Hiroshima consumiu menos do que 30 gramas de matéria. Eu estou falando de espírito de 60, de 70, de 80 quilos. Eu estou falando de 60 mil, 70 mil, 80 mil gramas de matéria. Como é que essa energia é manipulada de tal forma, com essa velocidade? E eu chego, dentro desses meus estudos, a ciência admite a existência de outras civilizações e as divide em classe 1, 2 e 3. A civilização de classe 1 é aquela que consegue aproveitar toda a energia capaz de um planeta. A energia dos mares, a energia dos ventos, etc. Um furacão, por exemplo, tem uma energia imensa dentro dele. As civilizações do tipo 2 são aquelas que conseguem utilizar toda a energia da estrela planetária, no nosso caso o Sol. E eles dizem que existem também as possibilidades matemáticas da existência de civilizações do nível 3 que são capazes de utilizar a energia de uma galáxia inteira, de todas as estrelas de uma galáxia. Nós, na Terra, não estamos nem no nível 1 ainda. Estamos no nível 0. Então, observa como as coisas vão mais ou menos se encaixando como se fossem pedras de quebra-cabeça. Qual é a doutrina que permite que nós possamos raciocinar dentro de tudo que nós sabemos os ensinamentos cristãos, por exemplo, com base científica? Como é que um ser como Jesus consegue dominar o mar, consegue dominar o vento, a ponto dos seus discípulos estarrecidos comentarem: quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? E ele ainda chega a nos dizer que todos nós somos deuses, que aqueles que crerem nele farão as mesmas coisas que ele faz e outras maiores? Evidentemente, ele sabia como manipular todas essas energias. Eu, como médico, quero aprender como. Mas aí você está aprendendo muito, hein, Paulo César? Porque você escreveu um livro outra que é um coisa livro altamente recomendado, viu, amigo? Você veja o livro e leia e estude o livro do Paulo César, porque vale muitíssimo a pena. É muito intrigante. Existem milhões de médicos hoje trabalhando na Terra, milhões de médicos já passaram pela Terra, e eu e o grupo dos médicos que me acompanham no Grupo Frei Luiz é que estamos tendo contato com esses fenômenos. É intrigante. Será que estaremos sendo preparados para essa medicina do futuro, que será uma medicina profundamente mediúnica? Uhum. Bom, Paulo César, você tem na medicina da Terra uma especialidade, né? Você é um cirurgião oncológico. Como é que você tem tido experiência desse tipo, dessas terapias espirituais e os teus, chamamos, guias orientadores espirituais no trabalho profissional, com relação aos casos de câncer, aos quadros de câncer? Muito bem. Relativamente há pouco tempo, eu encontrei com um ex-aluno meu, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Encontrei com ele num centro cirúrgico, que é o hospital que eu trabalho, o Hospital Pedro Ernesto, Hospital Universitário Pedro Ernesto, e ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Muito bem, Leonardo, tudo bem? Como vai você? O que você vai fazer? Eu vou operar uma criança. Você vai operar uma criança? Muito bem, e que idade tem essa criança? 6 meses. Poxa, o que você vai operar? Vamos lá na sala de cirurgia, a criança já está anestesiada, você vai ver o que eu vou operar. Eu entrei na sala de cirurgia, encontrei uma criança de 6 meses anestesiada, entubada, com uma tumoração no pescoço do tamanho da cabeça da criança. Uma tumoração maligna, um câncer. Uma criança de 6 meses. Eu olhei aquele quadro e falei: Leonardo, essa tumoração nasceu com essa criança. Aí ele falou assim: então olha ali no negatoscópio. O negatoscópio é aquela tela iluminada onde nós colocamos a radiografia. E ali estava a tomografia da mãe, antes que a criança nascesse. O tumor já era visível na tomografia do ventre materno. Ou seja, o tumor apareceu antes que a criança nascesse. E eu, nessas palestras que eu utilizo esse exemplo, eu indago: onde é que está Deus? Onde é que Deus estava que isso aconteceu? A criança nem nasceu.
Nenhuma filosofia, nenhuma corrente religiosa, explica isso, nem científica pode nos dar essa explicação. Ou você acredita em Deus, ou você não acredita. Se você não acredita, o problema está resolvido. Aquilo foi um acaso. Se você acredita, você está com um problema enorme para resolver. Muito bem. O que é o da natureza do mal, não é isso? Como é que Mas acontece aquilo? Nem que nasceu, nem tinha nascido? E se contorcendo, porque as imagens dinâmicas mostram a criança se contorcendo com dor. E o que os espíritos nos dizem? Uma simples frase. Interprete os tumores como um aspirador das impurezas do espírito e tudo ficará esclarecido. Então aquilo que nós fizemos em vidas passadas fica de alguma forma marcado no nosso perispírito. São impurezas e que muitas vezes precisam de reencarnações dolorosas em que tumores removem essas impurezas do espírito. E não vamos esquecer que o corpo é temporário e o espírito é eterno. Um professor certa vez me indagando sobre isso, e eu dei essa explicação, e ele virou para mim e falou assim: bom, então não vamos operar mais ninguém. Vamos deixar o câncer continuar progredindo, porque ele está limpando o espírito é eterno, e o corpo não. Felizmente eu já tinha algum estudo dentro da nossa doutrina e tinha resposta para essa indagação difícil. Sim. Professor, o senhor sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém? Não, nem eu. Então eu, como senhor, temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para aliviar, para curar e para consolar. Deus age nas criaturas através das criaturas. Então qual é a minha interpretação hoje? Eu opero um paciente que eu pesquisei todo o corpo. O tumor está localizado. Eu opero aquele tumor maligno. Passa 2, 3 meses, 1 ano, começam a aparecer metástases. Onde é que estava essa metástase? A tecnologia médica não as detectou. Então, ou essas metástases eram tão pequenas que a tecnologia médica não detectou, ou, olha a importância dessas informações para a classe médica, ou as impurezas do espírito continuaram procurando válvulas de escape. E quem são as válvulas de escape? As metástases que surgiram depois. Até porque, na cirurgia, vocês retiram ali o que está já identificado pelos equipamentos, não é isso? Sim, nós fazemos um rastreamento. Pois é, e depois a metástase vai dar em outro ponto do corpo que não tem, a rigor, nenhuma proximidade com a área já cirurgiada. Quer dizer, a distância. Hoje nós estamos usando até antimatéria para pesquisar a metástase à distância, que é o PET scan, é a tomografia por emissão de pósitrons. O que é pósitron? Um elétron com carga positiva, a antimatéria. Porque o elétron que nós conhecemos tem carga negativa. E às vezes nem o PET scan detecta a metástase à distância. Bom, esse tumor está localizado, vamos operar. E às vezes cirurgias grandes. Então, qual a explicação que eu teria para o surgimento de uma metástase no futuro? Ou era ela tão pequena, ou as impurezas continuam que foram procurando válvulas. E quando elas não aparecem, provavelmente todas as impurezas estavam reunidas naquele tumor. E quando o médico atuou, ele conseguiu removê-las. Retirou aquelas tumorações, não é isso? Qual é o papel do pensamento nesses quadros, o Paulo César? Você está falando aí de cura, de cirurgia, e você num dos capítulos do seu livro, você fala sobre o poder do pensamento nesses processos. O poder do pensamento, você estaria se referindo ao poder de uma prece, por exemplo? O pensamento é força. Pode ser. Você está falando aí de energia, nós estamos falando aqui de prece, que é energia, que é força. Qual é a relação que pode haver entre o pensamento, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia e o pensamento do paciente é positivo? Porque existem umas pesquisas, né, da psiconeuroendocrinoimunologia que estabelece uma relação, não é isso? Entre os pensamentos e as emoções boas, que geram saúde, e as negativas, tristes, etc., que geram a doença. Então, enquanto você medita sobre isso, ouviu, amigo ouvinte? Nós estamos indo para o nosso intervalo. O Dr. Paulo César Frutuoso, nosso convidado especial de hoje, está aqui conosco presencialmente, você o está vendo aí pela internet, e vai responder isso depois do nosso breve intervalo. Fique conosco, o programa Novos Rumos volta daqui a pouco. Nós já temos aqui algumas participações, e você que já nos ligou, aguarde, o Dr. Paulo César Frutuoso vai responder a você já já. Até já.
Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa Novos Rumos recebe hoje o especialista e convidado especial para a nossa edição sobre o livro A Face Oculta da Medicina, que é já um best-seller do Dr. Paulo César Frutuoso, que está aqui conosco no estúdio, veio ter a gentileza de estar aqui conosco, fazendo presencialmente o nosso programa, e nós agradecemos mais uma vez a sua presença, Paulo César. Amigo ouvinte, vamos conversar agora com vocês, hein? O pensamento? Hein? Quer a resposta do pensamento? Sim, já vamos lá aí. A Marilene de Campo Grande, abraço para você. Por que o senhor falou disse que é tão difícil ter uma equipe para auxiliar no trabalho de materialização para a cura? Muito bem. Esses fluidos ectoplasmáticos, eles são sensíveis até ao próprio pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa em que vai ocorrer uma grande liberação de energia de um médium a ponto até de diminuir a massa física do seu corpo, pensando nas dívidas que eu tenho que pagar amanhã. Pensando pensando na briga que eu tive com o meu amigo que trabalha comigo, nos problemas que eu estou tendo dentro da minha residência. Eu não posso entrar numa reunião dessa com esses pensamentos. Eu tenho que elevar o padrão dos meus pensamentos. Nós não podemos esquecer que nós estamos num dos planetas mais atrasados do universo. Muito bem. Na hora que eu tenho os pensamentos equivocados em relação aos fenômenos que estão acontecendo e as energias telúricas e barônicas que estão envolvidas nesse ambiente, eu posso abrir brechas à penetração de quem? Dos espíritos que não querem que essas verdades surjam, de nossos inimigos, de inimigos dos pacientes que estão sendo levados a essas reuniões, geralmente pacientes graves, principalmente pacientes com câncer em fase avançada, que a medicina pouco pode ajudar. Então eu tenho que estar muito bem treinado para policiar o seu pensamento, o que eu penso, para que ele possa ajudar na psicosfera ambiente, de forma a que os espíritos superiores que conduzem ali os trabalhos possam ter melhores condições de trabalho. Exatamente. A formação de um campo magnético fluídico iônico, para que facilite a atuação dos espíritos que eles estão. Ali. Quanto maior a elevação mental do grupo que acompanha o médium de efeitos físicos, maior a exuberância dos fenômenos de materializações e ectoplasmia. Isto. A Marilene ainda fez outra pergunta, hein, Paulo César? O que os espíritos envolvidos na tarefa estão orientando nesse sentido, aqui da equipe, naturalmente, para materialização? E está dizendo que essa entrevista foi um presente para nós ouvintes. Pois é, né? Que bom. Muito bem. Os espíritos, eles tentam nos alertar da responsabilidade que é em estar numa reunião dessa. Eu tenho que fazer um exame de consciência. Eu estou pronto a participar de uma reunião dessa magnitude? Eu não vou interferir no trabalho de médicos espirituais, enfermeiros, físicos e químicos que ali estão presentes? Se eu não me considerar apto a comparecer numa reunião dessa, é melhor eu não comparecer, porque claro, eu posso estar cometendo um crime que o nosso presidente Luiz da Rocha Lima, que organizou o Grupo Frei Luiz, chamava de crime de lesa espírito. Você está lesando o espírito. O Paulo, e não vamos esquecer de que quando o grupo não está preparado, pode criar problemas graves para o médium de efeitos físicos que está lá, digamos assim, adormecido, com a massa do corpo eventualmente diminuída, não é isso? E quando essas interferências são brechas, quebras no até fluxo, a vida do médium pode estar exatamente, até a vida pode estar em risco, não é isso? O Alex de Bom Sucesso, um abraço para você, Alex. Diz o Alex: Paulo, estou gostando muito dos esclarecimentos que o doutor está dando, viu? Nós muito também, obrigado. Alex.
Edson Martins de Niterói, um abraço para você também. Como podemos adquirir seu livro, hein, ô Paulo? Eu vou dar o nome de algumas livrarias que estão vendendo em grande número esses livros. Então, nós estamos nos aproximando de 12 mil exemplares vendidos. Todos os direitos autorais, evidentemente, doados à instituição Lar de Frei Luís. Olha, a livraria A Casa, na Tijuca, a livraria Joana de Ângeles, no Largo do Machado, as livrarias Galileu, a livraria Leonardo da Vinci, na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, livrarias Candeia, livraria Travessa, livraria Boa Nova. E vários, ele está bem distribuído, né, Paulo? Eu acho que vocês podem entrar na internet, clicar o nome do livro, A Face Oculta da Medicina, e vocês terão todas essas informações. A livraria Joana de Ângeles, ela está mandando até para o SEDEX. Em 40 minutos o livro chega na sua residência. Lá dos nossos amigos, o Tupi, não é isso? Tupinambá e Iracema. E a Iracema. O Edson, então você já tem aí as informações, não é isso? Um abraço para você aí em Niterói, querido. O Alexandre Medeiros, da Vila da Penha, ele está dizendo que no livro dos médiuns há uma questão na qual o espírito Erasto explica que no fenômeno de transporte a matéria não é penetrável. O espírito apenas a esconde. E ele ainda acrescenta uma outra questão. Os fenômenos ocorridos no Lar de Frei Luís, nos quais transpassa, aqui parece, pela matéria, seria um novo fenômeno? Isso é um novo fenômeno? É um fenômeno que sempre existiu. É um fenômeno que sempre existiu e que agora nós estamos tendo maiores contatos e começando a levantar o véu de Ísis que nos traga alguma informação para essa compreensão. O início da pergunta sobre o nosso querido o fenômeno Erasto de transporte, a matéria não é penetrável, o espírito apenas esconde. Aonde que ele esconde? Evidentemente, salta aos meus olhos, agride a minha fronte, em outras dimensões além das nossas. Sim. A ciência já está falando em 11 dimensões, nós convivemos com o quê? Comprimento, largura e profundidade. Quando você penetra na quarta dimensão, nós não estamos conseguindo detectar a quarta dimensão. Nós não estamos conseguindo porque não conseguimos medi-la. Um lápis que entra na quarta dimensão, simplesmente ele desaparece. Mas ele não perde a sua penetrabilidade. Ele continua sendo impenetrável. Simplesmente ele passou para uma outra dimensão, provavelmente através dos atalhos energéticos que os físicos chamam de buracos de minhoca. Por que eles chamam isso? Imagine uma minhoca que penetre na Terra e que saia num buraco mais adiante. Se você não conhecer o trajeto da minhoca, você pode achar que ocorreu um fenômeno de transporte. Ela desapareceu num buraco e apareceu no outro. O que os físicos estão nos dizendo, veja que a ciência que está nos ajudando, que essas comunicações são matematicamente possíveis, são teoricamente possíveis, comunicações interdimensionais entre dois planos de existência, entre dois universos paralelos. Observa como as religiões... É muito assim difícil entender por que as religiões não se aproximam das ciências, ou por que as ciências não se aproximam das religiões. O universo não pode ser obra do acaso, a vida não pode ser obra do acaso. Então, por que é tão difícil aceitar-se que há um Criador? Por que é tão... Também eu não sei o que é Deus, eu não compreendo o que é Deus. Eu, por enquanto, no estágio evolutivo que eu estou, eu só posso saber que ele existe. Mais nada. E senti-lo, né? Né? E se essa evolução que a ciência prova que existe, que nós sabemos, não for uma evolução ao acaso, segundo os materialistas. Bem, isso segundo a teoria darwiniana, ou neo-darwiniana. E se essa evolução continuar ocorrendo, não ao acaso, mas sob a vigilância de inteligências elevadas também criadas pelo Criador? É tão bonito isso. O que a nossa doutrina diz? Que à medida que nós formos cada vez mais nos aperfeiçoando, estudando, aprendendo, trabalhando, nós vamos nos tornando mais felizes. Felizes por quê? Porque nós vamos podendo fazer mais e melhor o bem. Perfeito. A Marisa da Penha, abraço para você, Marisa. Paulo, diz a Marisa, perdi meu esposo com câncer e tenho um casal de filhos. É genético? Eles podem também ter câncer? Se sim, existe alguma prevenção? Todo câncer é genético. O fato de ser genético não quer dizer que seja hereditário. 10% dos tumores são hereditários, ou seja, o indivíduo já nasce com aquela propensão genética. Ou então ele adquire depois que nasceu. São chamados tumores esporádicos. Quando já nasce com alguma alteração genética, é um tumor chamado hereditário. Ou ele é hereditário ou é esporádico. 10% são.
Uma coisa que foi colocada em relação ao pensamento também, muito bem, em relação a perder seu esposo, deixa eu te falar só uma menina de 9 anos que desencarnou com linfoma no nosso grupo. Neta e filha única. Lutamos com a menina, todo o tratamento médico da tecnologia de ponta e da medicina avançada sendo utilizado em benefício da menina e mais a medicina espiritual. Ela desencarnou. Passou-se alguns dias, a menina deu uma mensagem através do meu pai, que é médium de efeito físico e psicógrafo. Ela dá detalhes que só o pai, a mãe, o avô e a avó sabiam e termina a mensagem dizendo a seguinte frase: papai e mamãe, vovô e vovó, não chorem por mim porque vocês não me perderam. Pelo contrário, vocês me ganharam para sempre. Então eu estou vendo aqui, perdi meu esposo com câncer. Não perdeu, ganhou para sempre. Simplesmente ele foi transferido de um universo para outro, para onde nós mais cedo ou mais tarde nos transportaremos. Nós evoluímos em conjunto, nós evoluímos em famílias, em grupos. Nenhuma mãe vai ficar feliz se o filho ainda continuar atrasado espiritualmente. Ela vai aguardar a sua evolução, ela vai retornar para ajudá-lo a subir junto com ela. Então nós temos que raciocinar em termos de família. E esse raciocínio em termos de família vai adquirindo uma dimensão que nós passamos a interpretar a humanidade como toda uma família. Como as humanidades existentes em todo o universo, como famílias únicas. Você veja o seguinte, eu sou oriundo, pertencente a um grupo espírita. Quem comanda esse grupo espírita? Frei Luís, assessorado por Frei Leonardo e o Padre Isabel. Ou seja, entidades católicas comandando um grupo espírita. Então, na realidade, não existem divisões para Deus. Nós é que nos dividimos em católicos e protestantes, em judeus, a divisão é em do ateus. homem, né? O amor é de expansão, só a multiplicação. No meu raciocínio, é um rebanho único com um único pastor. Quem é o único pastor? O Cristo planetário, o governador espiritual da Terra, Jesus. Isso. Então, mas é uma forma, assim, coloquial, não é? De dizermos que perdemos, porque perdemos o contato físico, a presença física, desse ponto de vista. A saudade é sagrada, né? Exatamente. Agora, isso, você disse que é genético, mas não é hereditário. Então, não necessariamente o casal de filhos da Marise... Não necessariamente. Não necessariamente tem. Fique tranquila, Marisa. Nós precisaríamos saber qual foi o tipo de câncer que levou à desencarnação do esposo e saber se existe algum componente genético que pode ser pesquisado pela ciência da genética hoje, médica, para saber se existe alguma propensão, mas isso não é obrigatório. Geralmente, esses tumores hereditários, eles estão ligados a um grupo de genes chamados genes repressores tumorais. Eu não sei se vão me entender, mas o gene repressor, todo gene tem 2 alelos. Os genes repressores tumorais, para que eles se manifestem, eles precisam que os 2 alelos estejam mutados. E se o indivíduo... Alelos são... Pares. Todo gene ele é formado... Dentro de um gene existem vários pares. Cada gene é formado por 2 partes. 2 partes, isso. Nós chamamos de alelos. Sim. Muito bem. Eu preciso, para a manifestação de um câncer, de que os 2 alelos estejam mutados. Imaginemos que o indivíduo já nasça com um desses alelos mutados. 50% da estrada na direção do câncer já nasceu com esse indivíduo. Então, se ele tiver uma mutação do segundo gene, esse gene vai se manifestar numa idade precoce. Sim. Eu sempre desconfio de que um tumor hereditário quando eu vejo o câncer se manifestar em idade baixa, até em crianças. Certo? Muito bem. A Ângela de Fragoso, um abraço para você. Ela diz, Paulo, meu esposo tem uma ferida há mais de 20 anos. Os médicos dizem que é erisipela, já fomos em vários médicos, já tomou e passou vários medicamentos. Minha pergunta é, esse problema pode ser espiritual? É a Ângela de Fragoso. Olha, quando a gente toma essas atitudes informativas, nós temos que tomar essas atitudes informativas com muito cuidado. Pode ser espiritual? Pode. Certo? Eu não deixo de fazer nenhum tratamento médico que a medicina me ensinou diante de qualquer doença. Claro. Né? Eu não digo para um paciente, olha, abandona qualquer tratamento médico e faça só o tratamento espiritual. Para mim, as 2 coisas são muito importantes.
Eu não vou fechar o meu consultório e ficar só no Grupo Frei Luiz e encaminhar todos os meus pacientes para lá. Até porque Deus precisa de instrumentos materiais, encarnados, não é isso? Para fazer também, ajudar o homem com o homem. Então, muito bem. Mantendo o tratamento médico adequado em cada caso. Íntegro. Tem que fazer o tratamento. Se você tiver a possibilidade de fazer uma avaliação do caso num grupo espírita sério, pode ser detectado alguma interferência espiritual? Sim, pode ser. Então, nós precisamos saber que interferência espiritual é essa. Como é que não existe a possibilidade de você afastar um inimigo espiritual. O que você tem que fazer é transformar esse inimigo espiritual num amigo. Um amigo, pronto. Senão você não vai conseguir. Há duas formas de você aproximar dois seres espirituais, ou pelo amor ou pelo ódio. Mas eles vão estar sempre próximos. Exatamente. Então nós temos que... Se puder fazer uma avaliação espiritual num grupo espírita sério, de repente algum tratamento complementar ao tratamento físico, material, pode ajudar ou acelerar o resultado. Ok, vamos lá. Então, Ângela, um abraço para você. A Maria de Freitas, de Brás de Pina, um abraço para você. Ela diz, olha, tem um câncer avançado, já retirei o útero e o ovário. Tenho tela na barriga, fui operada dia 14 de agosto de 2013, no Frei Luiz, pelo Dr. Frederic. E o Dr. Frutuoso estava ao lado. Fiz esse mês uma ressonância e não apareceu mais nada. O meu médico disse que eu teria que operar o intestino, mas não acusou mais nada, diz aqui a Maria de Freitas. Conheço o trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso, já li seu livro 2 vezes, olha, e agradeço muito a Deus por essa equipe maravilhosa do Frei Luiz, a qual respeito muito. Agradeço muito a Deus por eles. Sou uma testemunha desse trabalho maravilhoso. Que lindo depoimento, hein, Maria de Freitas, né? A Vilma de Niterói, abraço para você, Vilma. O câncer hereditário ou genético pode ter cura ou estacionar? Hein, Paulo? Pode. Agora, vamos levar em consideração que quanto mais cedo a tumoração ser diagnosticada, melhor. E me permitam dar uma informação às mulheres. É uma vergonha se fazer, por exemplo, diagnóstico de câncer de mama com a mão. Você tem 100 trilhões de células. O câncer começa em uma. O que essa uma tem que os outros trilhões não têm? Né? A medicina já sabe mais ou menos o porquê. Uma dessas trilhões dessa célula, uma célula dentro desses trilhões, sofre uma transformação. Vai dar 2, vai dar 4, vai dar 8, vai dar 16, vai dar 32. Ou seja, está criando uma população tumoral, uma progressão geométrica. Você sabe quanto tempo pode demorar um tumor para ficar palpável na mão? Na mama? Quanto tempo? 5 a 8 anos. Então é um absurdo você deixar o inimigo crescer. Você tem que fazer uma mastografia. Esperando ele crescer. Todo ano. Exatamente. A mulher, a partir dos 40 anos, tem que fazer uma mamografia, eu chamo mastografia, porque uma das minhas especialidades é mastologia, não é mamologia. Então ela tem que fazer todo ano uma radiografia da mama. Tá bom. Nós estamos quase encerrando, uma pena. Dalva de Campos, Padre Miguel, um abraço para você, Dalva. Boa tarde, belo programa, diz a Dalva. É sim, concordo. Doutor, vai ser lindo quando a medicina telúrica alcançar esse nível espiritual. O senhor acredita que a homeopatia, anexada a uma alimentação vegetariana, destituída do sofrimento dos animais, é uma bela terapia por enquanto? Claro, evidente. Para que nós compareçamos às reuniões de materializações, uma das exigências é a não ingestão de carne. Por causa do sofrimento 48 a 72 horas antes da reunião. Porque quando o animal é abatido, uma série de fluidos do sofrimento impregnam a sua carne. E ficam reverberando. Quando nós ingerimos essa carne, esses resíduos do sofrimento fluídicos são levados a uma reunião de materialização e contaminam o ectoplasma que sai do médium. E quando retorna para o médium, retornam contaminados. Então é uma exigência fundamental. Tabagismo, ingestão de carne, com exceção da de peixe, se eu tivesse tempo eu ia explicar por quê. E relações sexuais, porque você, quando chega no orgasmo, você tem uma grande liberação de fluidos ectoplasmáticos que levam ao prazer. E depois a liberação de determinadas substâncias químicas que levam ao torpor e ao sono depois do orgasmo. Tudo isso é explicado em conjunto. Ok, vamos dar um minutinho só para o peixe, hein? Vamos ver. Boa tarde, Nádia e Dr. Paulo. Fico muito feliz quando o senhor é entrevistado pela Rádio Rio de Janeiro. Comprei seu livro, dei de presente para meus médicos e meus amigos. Deus e Jesus ilumine o caminho de vocês. É a mensagem que nós recebemos da Marinalva de Santana Melo pelo e-mail. Então, fala do peixe. Um minuto. O peixe. Muito bem. Os peixes têm um perispírito coletivo.
Você, quando espanta um cardume, observa como o cardume se modifica na mesma direção. Uma dessas explicações é um perispírito coletivo. Quando você retira um elemento daquele conjunto, é diferente de você matar um boi, de você matar um porco, de você matar uma ave. Que já é um sofrimento indivíduo. é menor. O ideal é que você não ingira carne nenhuma. Né? Eu, por exemplo, a única carne que eu ainda ingiro é a de peixe. Qualquer outra carne eu já não ingiro mais, pelas minhas convicções que fui adquirindo ao longo de 36 anos. Então, essa é a explicação do porquê a permissão da ingestão coletiva do carne de peixe antes da reunião de materialização. Muito bem. Amigo ouvinte, pois é, o que é bom acabou, não é isso? Foi rápido, mas nós voltaremos. O Dr. Paulo César Frutuoso está aqui instado a voltar ao Novos Rumos. Eu agradeço imensamente essas pessoas que estão presenteando seus médicos com esse livro. Porque os médicos, mesmo os que não acreditam, estão entrando em contato comigo e nos parabenizando, primeiro, pela qualidade do livro, que graças a Deus a gente foi muito bem inspirado. Segundo, pela nossa coragem de ter escrito um livro desse. Então, ao Paulo César Frutuoso, nosso amigo aqui na Rádio Rio de Janeiro, pela coragem, pela dedicação, pelo esforço, pela seriedade com que empreendeu esta grande e maravilhosa aventura científico-espiritual, digamos assim. Parabéns pelo livro, parabéns pela repercussão, que Deus abençoe toda a sua trajetória. Eu sei que o segundo livro já está em curso e nós voltaremos a falar enquanto o outro não sai. Deixa aqui, amigo ouvinte, ele volta, tá bom? Tá bom? Obrigado, Você muito volta. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Amigo ouvinte, pois é, muito obrigada por ter nos ajudado a construir mais esta edição do seu Novos Rumos, programa de informação, cultura e prestação de serviços. Um lindo abraço, uma linda quinzena para você, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.